Um abraço, galera. Bora pra resenha, mais um episódio do nosso podcast. Hoje recebendo o chargista, cartunista, ilustrador, Eduardo dos Reis Evangelista, Duque. Duque chargista. Grande Duque. Falar Eduardo é igual Tostão, né? Falar tu é Eduardo, né? Faltou só falar que é isso. Craque Craque tem pra todo lado. Né? O Duque que tá no Tempo, tá no Super Notícia, não é isso? Isso. E, cara, antes de qualquer coisa, muito obrigado por você ter vindo para bater esse papo aqui com a gente. Obrigado, eu que agradeço muito o convite, me sinto muito honrado. Falei com o Elton, que vejo, né, já todos esses programas que vocês têm feito e o nível de qualidade dos convidados, de uma forma em geral, é só gente para prateleira de cima. Quando o Elton me convidou, cara, me senti muito honrado de fazer parte desse. Você tá na prateleira de cima, tá demais na prateleira de cima. Hoje, Duque, você é um cara que é reconhecido como um dos maiores chargistas do Brasil, né? Todo mundo vai fazer uma coletânea de algum assunto, tal, de pegar uma coletânea de charge 2014. Tá lá a charge do Duque. E hoje, assim, as pessoas, principalmente quando se trata de futebol, assim, as pessoas começam assuntos de futebol, você viu a charge do Duque de hoje? É isso mesmo, você está na super prateleira de cima. Na crista da onda, moleque. E assim, mas tem um lado que é meio ruim, que a minha profissão chargista, infelizmente, é algo que está pelo menos dentro da grande imprensa, ela tem diminuído bastante. A gente nem sei como vai ser o nosso futuro, vamos dizer assim, né? Mas assim... Você está falando do quê? Do espaço? Não, ao mesmo tempo que você tem hoje, na verdade, uma contradição. Ao mesmo tempo que você tem mais facilidade de mostrar o seu trabalho, de fazer uma charge, todo mundo vê, e divulgação, isso vai para o mundo inteiro, na verdade. Mas a charge é um produto que nasceu junto com o jornal impresso. Né? Então, o formato dela, a concepção dela, ela foi pensada dentro do jornal impresso, uma seção de opinião. Né? E os jornais impressos hoje eles estão uma queda muito grande. Né? O próprio Super Notícia, que eu nunca imaginei que fosse acabar antes que o Tempo, por exemplo, ele não acabou, mas ele se tornou semanal. Sim. Né? E o jornal que, na verdade, foi um dos responsáveis por fazer com que o Duque, o nome Duque, fosse muito conhecido. Né? Porque ali na 2005, 2006, vendia 300 mil. 300 mil cópias. Por dia. 400, ele chegou a bater 450 mil. Ele era o maior ou era o segundo maior do Brasil? Não, sempre foi o maior. Foi o maior do Brasil. Mas passava a folha. Passava a Folha de São Paulo. Você pegava o busão de manhã, era impressionante. Tinha 30 exemplares, 40 exemplares no jornal Super dentro do ônibus, cara. Tinha o do motorista assim dobrado, do trocador e de todo mundo. Impressionante isso. Isso foi um fenômeno, isso foi estudado. Tem tese de mestrado sobre isso. E, por exemplo, então, assim, o jornal impresso, a profissão chargista ela é remunerada, foi pensada essa concepção dentro de um modelo. E hoje você tem a internet, que o formato charge, apesar dele ser muito ideal para a rede social, né, o Instagram, que é aquela coisa num formato pequenininho. Quadradinho. Eu falo com as mãos aqui. Então, quadradinho, né? Quadradinho, leitura rápida, só que a remuneração disso, você remunerar um chargista dentro de uma rede social, ela não existe, esse mercado, né, vamos dizer assim. Então, assim, apesar de você ter essa facilidade enorme, surgem muitos chargistas. Hoje em dia eu acho que é impossível você entrar numa rede social e ficar ali 5 minutos e não ver uma charge. Então você tem muita gente produzindo, mas o modelo, vamos dizer assim, o profissional chargista, você tem hoje o cara que ele é multicoisas, né? Ele é ilustrador, dentre muitas coisas ele é o chargista. Então, assim, eu sou um cara que ainda resiste aí. Espero resistir um tempo maior aí dentro desse universo. Mas você resiste só de forma romântica ou você acredita que isso possa continuar? Não, acredito, porque é uma linguagem necessária. E para me adaptar a esse novo modelo, a essa nova momento, né, da comunicação,
eu voltei, na verdade, a produzir as charges animadas. Que aí, dentro de um formato assim que no Brasil hoje eu acho que eu sou o único que estou fazendo, assim. Porque você tem aquele modelo de charge animada muito conhecido, que é o do Maurício Sicato, que é um grande amigo. Charge.com.br. Mas que no formato dele é quase que um sketch de humor. Muito mais baseado no diálogo, o humor está muito na história. Tá no texto, mais no texto do que no traço. Isso, exatamente. E no meu caso, eu já estou juntando, na verdade, duas características que eu tenho, que na verdade eu sou formado em cinema. Eu sou formado em cinema de animação. Então, a minha escola é das gags de cartoon, como a gente falou que o Fusca aparece com aquele personagem. O Drubi. Pois é, exatamente. Agora o mundo inteiro não sabia. Antigamente era só na nossa na salinha lá da redação. Agora o mundo inteiro não sabia. Mas é a cara do Drup, não tem condição não. E assim, a minha escola é essa, né? Dessas gags de cartoon, de Tom e Jerry, de Papalégua, né? Aquelas gags da perna pedra, longa. Perna longa, da pedra cair em Patolino. cima, o cara ficar todo amassado. A minha formação é essa. Então eu tô cara, parece que eu voltei a ser menino, na verdade, assim. Porque produzindo as charges animadas... Mas isso é bom, né, cara? Me deu um outro gás, cara. Eu me divirto hoje isso é bom. fazendo, assim, porque eu tô juntando as duas coisas, né? A charge, o fato, né? O factual, o esporte, que é algo que meu nome está muito associado, e essa minha escola ali de cartoon, das gags de humor. E você tem publicado isso em qual plataforma? No Tempo. Na plataforma do próprio jornal. Exato. Do próprio Você tá jornal. no Dom Total também. Exatamente. Ali não tem animado, ali é só a charge tradicional. Sim, a charge, o que acontece? Quando o Super surgiu, eu até não tinha um objetivo de ser um chargista de esporte. Só que eu já fazia a charge de política do Tempo. E o Super surgiu em 2001. E, cara, fazer 2, 3 charges por dia não é fácil, né? Que é o que eu faço hoje. Na verdade, faço uma para o Tempo, de política e sociedade. Faço uma para o caderno Superficê, que na verdade a do Super ela acabou virando a de esporte. E a do Dom Total, que aborda esse assunto político e social. Haja criatividade. E genialidade, eu acho que eu encaixo mais na genialidade, porque eu gosto de desenhar, né? Eu penso muita coisa, eu vejo muita coisa de desenho, de animação, de estudo, e às vezes um recorte simples, você fala o que está acontecendo no Brasil. Acho que foi ontem, foi essa semana mesmo, hoje é segunda, eu acredito que tenha sido ontem, que você colocou uma do cara no supermercado... Foi de hoje, né? Que ia passar a compra. Todo mundo no caixa rápido, todo 15 mundo no itens. caixa rápido, porque tem tão poucos itens, né? Ninguém consegue consegue comprar mais do que 15 itens. Resumindo, ninguém tem dinheiro para comprar mais que 15 itens. 15 itens. É uma realidade, um momento que o Brasil está passando, e é tão genial que quando você vê, você fala assim, caramba, pensou muito bem, é um negócio que está tão na cara, mas você teve a sacada de fazer aquilo. Queria que você falasse sobre esse clique que dá na sua cabeça mesmo, assim, como que é a construção dessa arte. Cara, assim, o que acontece? Toda profissão tem isso. Tem uma frase muito bonita, cara, que é do Miguel Ângelo, que ele fala assim, que ele olhou para uma pedra de mármore, né, a história que se conta, né? Ele fala assim, eu vi uma pedra de mármore e tinha um anjo lá dentro. Eu só fui lá e libertei. O cara olhou para uma pedra de mármore e chegou um anjo lá dentro, né? Uma escultura, né? Onde todo mundo olha só vai ver uma pedra. Então, assim, toda profissão ela é treinada para isso, na verdade. O chargista é o cara que chega no ambiente e ele fica caçando onde é que está a graça. O que pode servir para falar aquilo que ele quer. E essa charge, por exemplo, que você citou, foi muito engraçado, assim, porque ela é aquela coisa do dia a dia, né? Na verdade, eu nem estava no supermercado, mas eu vi uma foto do supermercado, uma matéria falando do supermercado, e tinha lá, caixa rápido, máximo 15 volumes. Tava ali a charge pronta. Depois, né, que você fala da charge, fica meio assim, é mesmo. Mas para chegar isso aí, cara... é a genialidade. A gente hoje é natural caramba. Não. Como é que você chega e pensa aí? Não, cara, não tem jeito. Porra, a charge tá... Porque assim, mas olha só como é que é engraçado. Eu sempre vou ao supermercado e não vejo. Eu sempre vejo aquela placa, mas a charge ainda não tinha surgido. Anteontem, na verdade, que eu fiz aquela charge no sábado, na verdade, que ela saiu, foi publicada hoje. E assim, eu estava pensando nessa questão de inflação e compra, poder de compra. Cara, bateu olhando que eu vi ali, máximo 15 volumes, pronto, tá ali a charge. Aí é só desenhar e né, juntar o diálogo e tal.
Mas assim, surge assim, agora tem também a questão de, e em Fio falava isso, né, que a criatividade é um cachorro bravo correndo atrás de você, né? É a pressa, né? É a obrigação. E aí o Marcão pode me ajudar a falar disso, que é a questão do deadline, né? O deadline é o prazo, né, para você entregar a charge para o jornal. Então, a charge de futebol, por exemplo, o jogo acaba às 11h30, por exemplo, o jogo começa às 9h30, no máximo meia-noite a charge tem que estar pronta. Aí é a pressa, aí é o sufoco, e dali que sai, você espreme, tem que sair alguma coisa. Você não tem aquela liberdade dos gênios. Isso, hoje a inspiração não veio. Não veio, caramba, manda logo. Hoje foi o toque de gênio do Hulk para encobrir o goleiro, ou o lance do Edu. Não tem isso não, brother. É 15 minutinhos. A verdade, produção, por exemplo, essa questão ela é muito romântica, né? Na verdade, as maiores obras artísticas da humanidade foram criadas no meio do caos, né? Tanto de Beethoven, é o cara sofrendo, é o cara as músicas, sempre tem uma dor de cotovelo. Não só o caos afetivo, né? Mas é o caos de loucura, o Mozart já estava louco, Beethoven surdo, já doente. Então, as maiores produções, muito raro aquelas produções assim, tirando o Bach, por exemplo, que era um cara que só fazia por grana, encomendava, ia lá e fazia. Né? Então, na igreja também, barroco. Então assim, e Da Vinci, que é o maior gênio da nossa história, por exemplo, que na verdade os caras pagavam e ele não entregava, né? Ele atrasava tudo. Ele fazia o que ele gostava, né? Ia lá no escondidinho para poder abrir os cadáveres, de secar e desenhar, que era proibido na época pela igreja. Mas enfim, essa ideia romântica de vou sentar, vou criar, você não cria, cara. Se deixar o seu dia inteiro parado assim, faz uma obra assim, você não vai criar. Você vai criar mediante uma... Eu falo que tem pouca coisa, menos... E é uma mentira que se fala, principalmente dos jornalistas. Do jornalista e do jornalismo. Né? As redações são os lugares menos românticos e mais caóticos que existem no mundo. Uma redação de jornal impresso, principalmente. Né? É uma loucura com fechamento, com prazo, porque tem que mandar para a gráfica. Então ali, quem tem talento sobressai, né? Porque é muita pressão. E assim, durante um tempo eu trabalhei de 2000, na verdade eu comecei profissionalmente como chargista em 99. Trabalhei dentro da redação até 2004. E eu sou home office desde 2004. Então assim, hoje o que na pandemia para muita gente foi novidade. Trabalhar com o menino no colo, trocando fralda. Você já fazia isso há muito tempo. Muito tempo, assim. Eu via o pessoal comentando isso, né, nas redes sociais, assim, gente, isso para mim não tem, tá tão comum isso, né? Você entendeu? Você lembra? Sim. A gente fez uma matéria lá em casa e tal. Os meninos, acho que, aliás, foi em 2014. 14. O meu mais novo nasceu naquele ano, ele tinha um ano. Isso. Tá pequenininho. E aí, cara, coisa mais comum, assim, já fiz milhares de charge trocando fralda. Trocava a fralda, ia lá e terminava. E nesse caos, assim, que é uma criança pequena em casa, né? E eu tenho 3. Outra coisa, tem coisa menos romântica e mais caótica do que cuidar de filho dentro de casa. Talvez só uma redação de jornal impresso. Ô, Du, teve algumas charges assim que você pegou e falou assim, cara, eu vou emoldurar essa charge, porque é uma alegria. Eu sou foda, essa aqui essa que eu vou guardar no meu coração, essa que eu vou tatuar na minha pele. Qual que é que... Seu filhinho querido na questão de charge? É claro que você deve ter trocentas. Cara, assim, eu tenho alguns cartoons que eu tenho emoldurado, porque eu ganhei alguns prêmios assim, muito importantes. Então, mesmo que eu não achasse ele o melhor, mas como eu ganhei um grande prêmio, eu falei assim, não, peraí, então isso aqui é bom mesmo. Alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Mas assim, cara, tem charges assim, que é legal. Assim, pra mim é um prêmio. Eu mesmo ri das minhas charges. Sabe? Isso para mim é um prêmio. Porque, cara, você faz aquilo todo dia né? E nem sempre, às vezes você... Mas tem dia que você... que é raro, não é sempre. Mas tem dia que você assim, porra, isso aqui tá engraçado. Ficou bom pra caramba. E aí você começa a rir, isso é legal. Vai viralizar. Né? Às vezes nem sempre, cara, mas eu começar a rir da minha charge, isso é uma coisa bacana, assim, porque é como um filho mesmo, a gente tá falando de filho aqui, que você cria para o mundo, né?
E ele tem autonomia depois, né? Então, quando você cria qualquer obra artística, depois ela é de todo mundo, né? Mas aí você olha ela indo ali, cara, e... Assim, voa, filho. O mundo é seu. Você já se assustou assim com a repercussão de alguma charge? Cara, a minha primeira charge, assim, que teve uma repercussão muito grande, nem tinha rede social. Eu acho que se tivesse rede social na época, eu seria cancelado. Eu nem seria o Duque hoje, acho que teria sido cancelado em 2001, no ataque às Torres Gêmeas. Que, cara, eu lembro que eu fiquei recebendo carta de papel mesmo, assim, as pessoas enviavam carta à mão. Você foi cancelado pelo correio. Aí mas foi durante 3 meses o jornal ficou recebendo carta de manuais e fax, por exemplo. Como é que era essa charge? Por que aconteceu, pode cara? ser cancelado hoje, cuidado. Mas assim, o que aconteceu? Eu lembro até, todo mundo lembra o que estava fazendo em 2000, naquele dia. Sim. Né? Eu lembro que eu tinha acabado de comprar o meu primeiro apartamento, assim, e estava recebendo uns móveis lá. Aí me ligaram, falaram assim, minha mãe me ligou, você viu o que aconteceu lá nos Estados Unidos? Caiu a Torre Gêmea. E foi numa sexta-feira. Não, foi terça-feira. Não, foi terça-feira. Aí eu falei assim, puta, desculpa aí, Olha, palavra. Puta merda. Olha só como é que é a gente o pensamento, né? Eu não tinha dimensão da coisa assim, nossa, hoje é dia de eu sair do jornal meia-noite, né? A minha reclamação primeiro foi essa. Por quê? Eu falei assim, nossa, que merda que deu hoje. Aí, cara, cheguei no jornal, aquela confusão, o jornal preparou um caderno especial de 10 páginas. E me pediram para fazer uma charge sobre aquele assunto. Só que todo mundo tão ofuscado, né, com aquele fato, aquele assunto, que ninguém parou para ver a charge, para pensar no que a charge que eu tinha feito. Né? Nessa época eu trabalhava dentro da redação do jornal. Não, e até que a charge, assim, hoje ela não é tão escandalosa, vamos dizer assim. Mas para a época foi porque foi no dia, né? O dia que aconteceu a tragédia. A charge era a Estátua da Liberdade, de costas, assim, né? Ao fundo as Torres Gêmeas, né? A fumaça, tudo, tá? Só que a Estátua da Liberdade estava com a bunda de fora, só vestida da parte de cima. Porque, assim, na época, o que me levou a fazer essa charge, né? Que os Estados Unidos achou que estava super protegido e ele teve um ataque. E aquela ideia, né? De que quando você pegou calça nas mãos. Exatamente. Só que assim, o jornal era a primeira página, tragédia, segunda tragédia, terceira tragédia. 10 tragédia na última charge, né, cara? E aquilo gerou uma repercussão enorme, assim. Achei ótimo. Eu achei ótimo. Pois é, hoje sim, mas imagina no dia, todo mundo... Ah, mas, cara, mesmo no dia, foi ótimo, mesmo no dia, que as pessoas também elas tendem a se ofender com tudo, a ficar nervosas com tudo, briga pra tudo. Eu ia comentar aqui, que a gente tava brincando ali fora, que eu falei, Duque, eu sigo o perfil do Duque, e às vezes vejo as coisas do Duque, do Dono Total, tá tudo bem. A charge do Duque no perfil do Tempo no Instagram, eu já vou direto para os comentários. Os comentários são mais engraçados que o Duque, que a charge. Porque o povo é tão nervoso, xinga tanto. Petralha, chargista de esquerda, é tudo assim, cara. O cara só toma porrada. Um ou outro elogia, e quem elogia, você vê as respostas. Estão xingando quem está elogiando também. Então você não pode entrar para elogiar o Duque. Então, se hoje tem esse xingamento, na época teria também, assim, quer dizer, se teve naquela época, hoje teria também, do mesmo jeito. Mas assim, pegando até para a gente vir para o assunto que é, né, a gente fala aqui de esporte, de futebol, a gente está indo, né? Não, mas a gente não vai falar de política também. Mas o engraçado é essa questão, porque até 2013, esses xingamentos eram todos nas charges de esporte, de futebol. Atleticano, cruzeirense, não sei o quê. Então assim, essa polarização, esse ódio, ele migrou para a política em 2014, 2015 ali. Foi nos 20 centavos. 2013 ainda estava tudo muito confuso, né? Em 2014 que as coisas começaram a... Né, que teve eleição, que já foi uma eleição assim... Foi antes, né? Foi na Copa, foi na Copa do Mundo. Copa das Confederações começou. Que teve aquele movimento todo de não vai ter Copa, não sei das quantas. Mas ainda assim estava muito diluído. Você não tinha em 2013, 2014, você não tinha um grupo reivindicando. Então você vê que tanto os protestos, tinha gente mais à esquerda, mais à direita, não vai ter Copa, era até uma galera mais de esquerda. Então, assim, ainda estava diluído. Essa canalização daqueles movimentos, ela passou a ser em 2015. Foi aí que eu comecei a sentir que esse ódio que antes era do futebol, que o meu nome, né, era muito ligado aos xingamentos,
ele passou a ser da questão da política. E o esporte ficou uma coisa muito tranquila. Assim, hoje você tem os xingamentos ali, mas é aquele xingamento, alguns bobos infantis. Bobos. Franga, Maria, tal, essa coisa que é muito infantil. Babaquice do caramba. Mas assim, e na época, e as ameaças mesmo, as coisas mais sérias, elas foram para o campo da política, né? Agora, uma coisa que se falava antes e que todo mundo tomava como uma idiotice e que, no final das contas, você viu que não era. As pessoas comentavam antigamente assim, o brasileiro deveria se interessar e conversar sobre política da mesma forma que conversa sobre futebol. Olha a merda que deu. É a merda que deu. Né? Agora os caras são igual ao futebol. É verdade, velho. Agora é um Fla-Flu diário, é um Grenal diário. Você viu a merda, que não tem que falar sobre de política igual ao futebol. E voltando a falar dos poetas parnasianos aqui que comentam, eu não vou citar o nome do cara, nem o que tem no perfil dele, que obviamente não é a foto dele. Você sabe de quem que eu tô falando. Eu não vou dar ibope pra esse cidadão aqui. Cara, toda a charge do Duque tem um comentário do cara lá. E entre os vários, eu tenho a curiosidade de clicar em todo mundo. O que tem mais seguidores tem 25. Não tem nada, são perfis. Eu não falo nem que são robôs, não. São perfis fakes, que é diferente do robô. Os caras são ali, bicho, toda a charge do Duque é a mesma meia dúzia que comenta, cara. Assim, pra você não é engraçado. Eu tô rindo porque, assim, cara, a falta de argumento, o xingamento raso. Mas é uma coisa que, agora falando sério, obviamente incomoda, né, velho? Você abre lá todo dia, tá? Cara, eu não, velho. Não vê mais, não? Não, eu vejo e começa a rir. A minha filha até teve uma ideia. Seu pai. Cara, eu fico puto, eu vou te gravar lendo os comentários. Cara, porque por mais que ameaça e xingamento, cara, assim, eu lido muito bem com isso, assim. Raramente, muito raro, assim. Eu lembro que ali em 2018 teve um comentário que me tirou do sério. Apenas um. E, cara, mas eu fico lendo os comentários, eu fico rindo mesmo. Você lembra o que era esse comentário? Cara, isso foi uma coisa muito séria, assim, porque o cara me fez uma acusação muito séria, né? E, assim, na época eu até pensei em acionar, né? Mas, enfim, foi aquela questão do museu, que tinha... a menina levou... a mãe levou uma criança. Sim. E tinha o artista nu. Tal. E eu falo, cara, em defesa, né, da arte, a mãe ela estava ali com o filho, enfim. Cara, e o cara, você faz ideia, o tipo de acusação que o cara me fez, né? E, cara, e aquilo, aí esse me tirou do sério, porque foi uma acusação muito direta e uma coisa absurda, né? Mas depois eu me acalmei, mas assim, tirando esses assim que vão, a gente faz uma acusação de um crime, eu lido muito bem com esses comentários, até porque é aquilo que você fala, muitos são de pessoas que não têm coragem de colocar o rosto, né, na rede social, e fazem o mesmo comentário, parece uma frase pronta, né? Nessa charge de hoje que você viu lá do cara do supermercado, sempre tem assim o tal do... a economia a gente vê depois. A economia a gente vê depois. E aí a turma começa a brigar entre si. Aí já tem assim, cara, tem 50 comentários do comentário do cara. Fica em casa, a economia a gente vê depois. Meu Deus. Aí um comenta assim, então você queria que as pessoas morressem? Não, bicho, aí é a mesma coisa todo santo dia, cara. Então já fica engraçado pela repetição. Sabe, eu teve pirata dos comentários. Todo dia. Mas aqui, voltando. O Elton perguntou de algumas que você guardou e tal, mas você falou com a gente, você começou em 99. Então vamos colocar aqui, não vamos fazer conta disso agora não, que vai tomar muito tempo, mas são 3 por dia, teve época que foi menos, teve época que foi mais, mas enfim, de 99 para cá são 23 anos com essa produção diária. Sim. Você sabe mais ou menos quantas você fez? E outra coisa, você tem todas guardadas ainda no arquivo? Todas, de 99 para cá? Assim... Tem uma grande parte. As primeiras, assim, os primeiros meses assim, que eu trabalhei para o jornal, na verdade, quando eu comecei já existia o computador, né? Mas ainda era eu lembro que site de procura era o KD e o Alta Vista. Isso era que ano? 99? 99. Tinha computador, mas não era uma coisa. Não era. Então, as conexões eram muito ruins. Muita coisa eu guardava por impresso, eu não guardava no computador. Eu lembro que até você ter um suporte de mídia para você guardar os arquivos, você não tinha, tal, era de disquete, que a gente usava, que ficou durante um bom tempo. Verbatim. E aí, essas primeiras eu não tenho, mas assim, desde de 2001 ali, eu tenho praticamente tudo, assim. Não, de charges, né?
Ilustrações eu não tenho todas, não. Se for fazer um Duque, obra completa, dá o quê? Quantos volumes? Nossa. A Barça, né? Mas vamos colocar aí por alto, né? Por alto. Por ano, vamos colocar 1.000 e pouco. Vamos colocar 1.000, arredondar para 1.000. 23 anos. De 99, 2001 né? de 2001 para cá, 21 anos. 20, não, 99? Não, de 2001 que você falou que tem guardado. Ah, tá, 2001 que tem guardado. É, por aí umas 20 mil, 30 mil. É do que é ilustrador também. Quantos livros dá disso aí? É muita coisa. Você sabe que é talentosíssimo Muito, ele desenhando. eu gosto de desenhar, gosto de desenhar. Agora, tem alguma vez você se surpreendeu e falou, putz, já fiz essa charge já. Várias vezes, não. Vou ter que fazer O outra. cérebro da gente, ele engana muito. É, né? ué. O cérebro engana muito, porque às vezes é uma ideia que você já teve, você já fez, mas você mesmo não lembra. Pois é, mas quem percebe Porque isso? Quem quer ser o ombudsman? Quem descobre isso? Você mesmo? Alguém lê? Sua Cara, esposa às vezes vê? eu mesmo Algum assim, amigo? não, o que acontece? Quando você olha assim, eu acho que eu já fiz, é porque já fiz. Entendeu? É porque, ou alguém já fez, assim. Claro que assim, tem muita Porque é coisa pior ainda, parecida. né? Que é pior ainda, alguém já fez. E isso acontece sempre, assim. Tanto eu com outros chargistas e outros chargistas comigo também. Por exemplo, tem charge que eu fiz há 2, 3 anos atrás, eu vejo um outro companheiro fazendo igual. E não é maldade, às vezes. Não é maldade. Tá na cabeça dele lá, ele Ou achou já que viu, inventou. Já viu aquilo que ficou guardado. É Entendeu? igual melodia de música, né? Rola muito isso também. Dos caras às vezes falam, pô, não foi plágio. Sou seu fã e devo ter ficado com isso na cabeça. Agora é uma bobagem. Como é que você faz essa organização lá? É por assunto, por data, Não, por personagem? Na verdade, assim, eu não me comparando a Bá, por exemplo, que era um gênio que fazia tudo porque pagava ele para fazer. Minha história é mais ou menos assim. Se me deixar para eu fazer, faz uma charge que você quer aí. Talvez eu não faça. Todas as charges que eu fiz até hoje foi porque eu fiz Foi contratado para fazer. Por um dever de ofício, né? Então, assim, normalmente eu salvo com o nome e a data, né? Então, por exemplo, charge para o jornal O Tempo, dia tal. Então, eu organizo assim. Agora, lembrar por assunto não tem como. Você não conseguiu fazer, não sei se você teve essa ideia de taguear tudo, botar uma tag ali para, por exemplo, Cruzeiro, Mano Menezes, Copa do Brasil, por exemplo, governo Bolsonaro, Paulo Guedes, fome, desemprego. Tem tudo a ver essas 4 coisas. Assim, você chegou a fazer essas. Mas eu não sei como Inclusive é que o Marcão faz ele isso. pode chegar, você pode contratar ele agora. Exatamente, se você quiser me ajudar. Não, eu até pensei nisso, porque é o seguinte, eu recebo solicitações de direito autoral para livros didáticos diariamente, né? E eu pensei em criar uma forma de você colocar isso mesmo, assim, se alguém quiser, por exemplo, eu quero uma charge sobre ecologia, por exemplo. O cara vai lá e acha esses termos assim. Mas hoje você vai no Google, por exemplo, eu mesmo acho as minhas charges assim. Né? Então, por exemplo, o cara me pede uma charge. Isso acontece quase todo dia. Eu estou falando que toda hora eu estou batendo a mão no microfone, não tem problema. Qualquer coisa, se tiver ruim, o Thiago baixa na porta, ele te xinga. Mas o cara me manda uma charge, cara, que eu não lembro. A minha esposa cuida disso para mim. E ela... Cara, de quando essa charge? Aí, por alto, você olha, mais ou menos ali de 2013, 2014, pelo estilo desenho, né, que é uma coisa interessante. Se falar que vai mudando, por exemplo. No início do meu desenho é completamente diferente do personagem de hoje. De hoje. Os personagens hoje eles têm as pernas finas, mais compridinho, narigão. No início eles não eram assim, eles tinham as pernas mais grossas. A pupila do olho, eu não fazia pupila, era um olho vazado. Que era, na época eu gostava, mas era... Hoje para mim é meio esquisito e tal. Então, assim, o desenho muda também, né? Então, a minha fonte mesmo, que eu escrevo e tal. Aí tem certas charges que eu olho já pela fonte, pelo estilo do desenho, eu sei mais ou menos de qual época que é. E pelo assunto também, né? Olha só, tem ótimos exemplos nessa série de livros que o Duque tem, de 2011 até 2015. Tô certo, Duque? Isso, exatamente. Isso, entre 2011 e 2015. Tudo que saiu do futebol mineiro está nesses livros. E é sensacional. Cara, sensacional. Eu tô aqui. Eu tava vendo a capa, eu abro você em tava um rindo. ponto, assim, ó. Abro em um ponto. Aí apareceu aqui o São Vítor aqui, ó. Quando os atleticanos fizeram. Com a perna, com o pé de Pé esquerdo. Não, mas isso é quando criou o dia de São Vítor, né? Em 2015, isso, criou o dia de São Vítor. Aí você vai lá pro porque final. ele coroou ali, na charge, ele coroou o pé esquerdo. Isso é isso, a auréola, né? A auréola do tá no pé Tijuana. esquerdo. Aí pega o Atlético lutando pelo Campeonato Brasileiro, que não conseguia ganhar o Campeonato Brasileiro, a Raposa brincando com o Atlético, mostrando como que é para ser campeão brasileiro. O Cruzeiro tinha vindo de 2013 e 2014, maravilhoso. Eu tenho esses livros em casa, eu tenho de 2012, 13 e 14.
E agora eu tô ganhando de 15. Nós vamos gente, até já deixar vai- no estúdio aqui os quatro, né? Tá? Então, assim, é bem bacana, mostra Aqui, a qualidade, eu o vou deixar talento. os quatro aqui no nosso pra estúdio. gente fazer a série aqui. Então, você Esse- consulta. Esses livros, essa série, ela surgiu o seguinte, em 2011, porque o que acontece? O futebol, para mim, o que me interessa são as derrotas. Muita gente me pergunta, não sei se vocês vão fazer essa pergunta, Bom demais. para que time eu torço. Já vou me antecipando. Aí eu falo assim, com todo mundo, o Duque não torce para time de um, o Duque não torce para nenhum time. Muito antes, pelo contrário. Eu torço contra todos os times. Isso é muito bom, o ódio Exatamente, move. O ódio porque- move a gente. Porque Fica mais divertido? é muito mais divertido. As charges que viralizam são as charges que você zoa. Você só zoa o cara que perde. Que, O 6-1, o rebaixamento 6-1, do Cruzeiro, é o que fica famoso. Exatamente. Então, assim, essa série eu lancei em 2011. Por quê? Porque 2011 foi o melhor Terrível. ano. Para mim foi Em melhor. campo foi terrível para Atlético e Cruzeiro mas e pro América. Duque Chargista foi o melhor ano do futebol. Né? Por quê? Atlético, Cruzeiro e América na Série A e os três na zona de rebaixamento. O América caiu. Não, teve um América momento caiu. que os três estavam Os três, na zona de os rebaixamento. três na zona de Teve um momento rebaixamento. que os três ficaram na zona de rebaixamento. Ali chegando ali no... Teve. Chegando ali no mais pro final do campeonato. Quando o o Cruzeiro empata com o Atlético Paranaense. 1-1. Eu acho que não vamos ter mais, só até porque Ceará, não vamos conseguir provar. Contra o Ceará 2-2. Não, isso foi Não, na mas penúltima aí- rodada. Não, é o que eu tô penúltima. falando quando estavam os três. Teve um Eu momento- acho que teve um momento que tava o Atlético 16º, o Cruzeiro 17º, o América 19º. Eu acho que não teve os três ao mesmo tempo. Isso Mas também enfim, não muda muito. Tá, olha, eu- Era um inferno. Nesse ano, o América caiu, o Atlético se livrou na penúltima penúltima rodada rodada e o Cruzeiro se livrou na última rodada. 6-1. 6-1. Mas teve o Cruzeiro, o Barcelona das Américas sendo eliminado pelo Once Caldas em Foi um casa. ano lindo, Foi um caos. Muito. E pro assim, Chargista foi maravilhoso. E aquilo pra mim foi tão... A repercussão era tão grande da charge que eu tive, cara, eu vou lançar um livro desse ano. Vou fazer uma coletânea, que foi um ano histórico, assim, né? E, cara, e toda a charge a galera ficava esperando, né? Nas redes sociais, eu postar e era um zoando o outro. Então, por exemplo, tem vários casos, assim, de brincadeiras de amigos que esperavam o Jornal Super sair de manhã, recortava a charge e colava no portão da casa do cara, para na hora que o cara saísse, ele chegar lá e ver a charge. Então, assim, e aí surgiu essa série, assim, em 2011, por causa disso. Aí teve 2012 e eu fiz essa sequência, assim, até 2015. Quando foi em 2016, eu interrompi essa série por dois motivos, assim. Primeiro, final de 2016, teve o acidente com o avião da Chapecoense. E, cara, Não tinha clima. não tinha clima para você lançar um livro de piada Não dá. com o Brasil em luto. Você tem razão. Futebol, E segundo, que aí eu já misturando política com futebol, foi ano que eu comecei a sentir, que eu já vinha sentindo, já senti isso em 2013, 2014, dessa rivalidade da política associada ao meu nome, uma rejeição em função do posicionamento político, né? E aí eu falei assim, não, vou ficar quieto esse ano, não vou lançar. Aí eu pensei em relançar em 2017, mas é isso, cara, quando você é igual futebol, você parou de jogar pelado com os amigos e para você voltar depois é difícil. É mais complicado. É mais complicado. Aí a gente entrou nessa espiral de rivalidade, né, de polarização política e falei, muito menos agora. Vou voltar a lançar, mas eu acho que é um projeto que ainda cabe Muito legal. futuro relançar, né? Isso é aquela coisa assim, né? O futebol é a coisa mais importante entre as menos importantes. Frase famosa aí. Quando você vê alguma briga no futebol, você vê aquele negócio de um jeito, você até leva na brincadeira esses xingamentos, essas tretas. Quando o negócio entra pra política, fica mais violento, mais desagradável. Você trouxe 4 livros? Você tá Trouxe deixando... 4, um para cada um para vocês aqui. Então a vou gente já deixar vai aqui. fazer aqui agora. A gente vai sortear um livro entre quem está inscrito no nosso canal. Eu depende do mesmo ganho, né? Então, se você quiser concorrer a um livro, esse Muito livro bacana, do Duque, gente. é só se inscrever no nosso canal para concorrer e também para acompanhar a gente, né? Clica no like, clica no sininho também para receber as notificações de vídeos novos. Qual era a tiragem, Duque, desse? Cara, cada livro desse eu fiz 1000 exemplares. Só que assim, que a gente acha que é pouco. Porra,
1000 é coisa pra caramba. Gente, e para quem gosta de futebol, é sensacional. Se você abrir, parece que você liga uma maquininha aqui, você volta lá em 2015. Eu tô lendo as coisas aqui, é muito bacana. Esse eu não sei se muito tem, bacana. mas o de 2011 eu tinha um trabalho de colocar embaixo o jogo, o resultado, a rodada, né, o campeonato. Para você fazer a relação. Essa nota do pra pessoa autor, ver, assim. essa chave se refere a esse jogo que o campeonato brasileiro... Você contextualiza? É tipo a pata de chuteiras, a sombra das chuteiras imortais, o Nelson Rodrigues, que ele tem aquela crônica lá falando, esse Fluminense e Bangu de 65. Isso, exatamente. Você lembra? O que aconteceu naquele jogo que ele tá falando? Abri um aqui, ó, pro pessoal que tá em casa, abri um aqui agora, o ano foi terrível mesmo para Atlético e Cruzeiro. Dia 27/8/2015 foi um dia feliz, uma noite feliz para o Duque. O Atlético foi eliminado pelo Figueirense na Copa do Brasil e o Cruzeiro pelo Palmeiras. Aí teve essa charge aqui, ó. Se dá para ver? Aí você vai ganhar A o Copa livro. do Brasil expulsando os dois. É isso. Porque assim, eu lembro que o Atlético teve um cara expulso contra esse jogo. Eu lembro que o Atlético teve, acho que foi empate aqui, e o Atlético teve, por isso que é bom a gente contextualizar. Eu acho que o Cruzeiro também teve um cara expulso. Então teve expulsões. Né? Teve, exatamente. Esse jogo do Cruzeiro, eu tava fazendo Cruzeiro e Palmeiras aqui. Eu tava em Belo Horizonte, foi um jogo que o Gabriel Jesus arrebentou. Acho que o Cruzeiro tomou 3x0 e fez Tomou 2 gols. 3x0. Fez 2 gols. 3x1. 3x2, não, 3x1. Não, foi 3x1. Foi esse em 2015? 3x1 2015. O Gabriel Jesus jogava nesse time do Palmeiras. Eu sei que tinha turma vendo esse jogo do Atlético antes do jogo do Cruzeiro, Esse ali jogo foi no hall do 7h30. Mineirão. Esse jogo foi 7h30. No hall do Mineirão, aí alguns saíram lá dando risada, o Atlético foi eliminado e tal. E logo depois foi o Cruzeiro. Então foram os dois no mesmo dia. Não teve muito escapatório. Ô, Duque, você tem que ver os jogos. Sim. Tem que acompanhar. Você gosta de futebol? Muito. Não, porque às vezes você tem que trabalhar sobre futebol, com futebol Cara, e o você que não gosta acontece de futebol. assim? Trabalhar com esporte, né? Principalmente futebol. E sem torcer para algum time, eu acho que é a mesma coisa que padre celebrar. Ele precisa ter conhecimento de causa. Né? O padre fala como é que deve ser um relacionamento, um casamento, e não tem conhecimento. Ele pode até falar algumas coisas bonitas, mas ele não tem conhecimento de causa. Pensa o tempo inteiro. Exatamente. Como é que pode? E aí o que acontece? Você vai dar pitaco no relacionamento. Você falar de Vai futebol, cuidar de um filho de madrugada pra ver o que é. Você falar de futebol sem torcer para um time, sem gostar, não tem como. Né? Então, assim, todo jornalista esportivo torce para um time e precisa disso para poder exercer bem o trabalho. Porque só assim você sabe o que é a felicidade de um goleiro defender um pênalti aos 45, a dor de tomar um gol aos 47, né? Virar um jogo, ganhar um campeonato ou perder. Virar um jogo em 5 minutos. Em 5 minutos. Não, porque assim, o humor ele tá muito ligado à emoção, né? Também. Você vai tirar o humor ali, a ideia para fazer, é dar a emoção, né? Do negócio. E só sente a emoção quem tá ligado ali, né? Com um sentimento por aquilo que tá acontecendo. Senão também vai ser um negócio muito frio, você não vai conseguir tirar o humor daquilo. Exato. Ou do que quando não tem humor, tem desgraça, como é a política hoje. Cara, mais do que a gente está tendo hoje, na situação, o que acontece hoje, nesse exato momento, às vezes eu fico sem um determinado norte para trabalhar a política. Por quê? Os absurdos são tão grandes, a gente está num nível dos acontecimentos tão baixo, que quem se convenceu já está convencido. Quem não se convenceu não se convence mais. E a charge, muitas vezes, ela tem essa função de passar uma ideia, de ter, no meu caso específico, né, de ser uma crônica desenhada. Então, uma crônica, você escreve sobre um determinado assunto e você quer vender uma ideia. Né? Para vender uma ideia, você precisa convencer o outro da sua ideia. Então, a gente está numa situação de que todo mundo que precisava ser convencido de que nós estamos vivendo um caos já foi convencido. E aqueles que não se convenceram não se convencem mais. Né? Então, muitas das vezes, a charge de política ela tem que ter o elemento humor,
mas uma coisa muito fundamental, e aí que o Ziraldo sempre falou, e hoje o que não falta, você precisa você precisa de 3, o Ziraldo sempre disse, né? Você precisa de 3 aspectos para ter uma boa charge. Um bom desenho, uma boa dose de humor e uma boa dose de indignação. Indignação é o que não falta, né? Muitas das vezes o humor ele fica ali num segundo plano, porque a indignação em relação ao nosso cotidiano político, às vezes a gente nos falta palavras, né, para poder definir. Porque eu acho que já usamos todas as palavras possíveis, né? Absurdo já não é uma palavra suficiente para definir o que a gente está vivendo. Então, muitas das vezes aí você busca só a imagem, né? Que aí permite com que a pessoa tenha amplas leituras, né? Muitas vezes você faz uma charge que ela só tem a imagem sem texto, e quando tem um texto é buscando alguma coisa no cotidiano, no nosso cotidiano, que a gente ri, e aí que está uma questão importante da charge, quando o Ziraldo fala isso, de ter humor e a indignação, é aquela charge que você ri no momento, mas no segundo momento você fala assim, pô, mas que merda. Putz, mas é assim mesmo. É foda. Né? Então, o famoso rir da própria desgraça. Exatamente. Então esse que é o caminho que a gente vai buscando, que está um pouco diferente do que foi o início ali de 2018, que a coisa é tanto escancarada e que você, cara, você vendo o nível da situação política acontecendo, e aí você tinha aquele estímulo de mostrar, de explicar. Isso já passou, né? Esse momento passou. Porque, cara, explicar, você já explicou para quem quis ouvir, né? E sem dizer também que eu sou alguém, um porta-voz de algum professor, um professor, que eu estou aqui para poder ensinar, não é isso. Mas são coisas que a gente nunca esperava viver, na verdade, né? Agora, o Marcão mesmo falou, né, que você tem muita crítica nas redes sociais. Institucionalmente, onde você trabalha, já teve algum tipo de problema? Censura? Com essa charge, não? O que acontece? Eu acho que não tem problema de eu falar isso, não, mas assim, a gente chegou numa situação que até, por exemplo, o Cano é um jogador do Fluminense que faz o L para poder comemorar o gol em homenagem ao filho. Lorenzo. Né? Isso, exatamente, Lorenzo. Mas, por exemplo, eu tive uma charge que não foi publicada porque poderia fazer uma associação ao Lula. Então, assim, Mas, assim, o que acontece? Como vocês, todos nós aqui, né, trabalharam e trabalham dentro de veículos de comunicação, você tem... Hoje você tem a rede social, que você pode colocar, enfim. Mas todo veículo ele tem ali a sua linha editorial, né? E tem coisas que cabem e que não cabem. E, por exemplo, eu já tive... e aí não é em alguns casos não é especificamente censura, não seria essa palavra para definir. Mas, por exemplo, se você tem um veículo que ele tem uma linha editorial e uma determinada trabalho, um texto, ele pode atingir um determinado grupo que compõe o público daquele jornal, ele pode acontecer de você decidir publicar ou não publicar. Né? Por exemplo, já fiz charges que muito associado ao Papa, por exemplo, que o jornal achou por bem, nem era um charge de política, mas porque aquilo ia gerar uma repercussão dentro de um meio que seria ruim para o veículo. Mas nada impede que você pegue essa charge e coloque nas suas redes sociais. Então aí você está trazendo para si, né? E que, por exemplo, a charge é uma charge de opinião. Ela vai dentro de uma página de opinião. Então ela é assinada, olha. Essa é a opinião desse cara. Só que a charge, ela tem muita gente, muito do leitor, ele não consegue identificar aquilo como uma opinião daquela pessoa. Não, porque ela ele acha que aquela é a opinião do jornal. Né? Então, dentro desse aspecto, eu entendo perfeitamente que está dentro de uma linha editorial. De uma linha editorial. Né? Porque é diferente de um texto. Que o cara, muitas das vezes, eu fiz uma charge que é exatamente o que um cara está dizendo no texto, mas o texto, às vezes, pode sair, mas a charge não. Porque a charge, além da visibilidade dela ser muito maior, né, e a pessoa entende aquilo como se fosse uma opinião do jornal. Então,
é muito engraçado isso, assim. Agora, você falou de, principalmente Cruzeiro e Atlético, né, que você trabalha muito, são personagens que os clubes, nas entidades, são as personagens, né? Sim. Agora, tem personagem que que é o seu favorito? Assim, por exemplo, a gente vê muita charge com o Bolsonaro, que é o cara que está fazendo as cagadas aí. Muito fácil fazer... Não é fácil fazer charge, mas é fácil fazer piada sobre o Bolsonaro, né? É o seu principal personagem, assim, hoje? Ou você já teve algum personagem histórico também que você gostava de trabalhar? Normalmente, o presidente da República, independente de quem ele for... Hoje é o Bolsonaro. Hoje é o Bolsonaro. Mas quem for o presidente a partir de 2003 vai ser o alvo das charges. Assim como foi anterior a ele, que foi o Temer, era o alvo preferencial das charges, como foi a Dilma, Aqui como tem foi a Dilma. o Lula. Aqui tem a Dilma. Aqui tem a Dilma. Aqui. Até no futebol Ela aparece. Aparece a Dilma. Como o Lula foi o alvo. E hoje você vê, né, Marcão, nos comentários, só faz do Bolsonaro. E os caras não. Não lembro. Aí os caras não me perguntam, onde é que você estava em 2010? No mesmo lugar. Só não tinha Instagram na época. Mas estava fazendo a mesma coisa. A quantidade de charges com Lula, com Dilma, é enorme. Só que na época não tinha rede social e. Então, assim, o presidente da República, e até porque a gente vive um momento em função das redes sociais, nem o governador e o prefeito são alvo de charges hoje, porque hoje o Brasil, os assuntos domésticos, a não ser quando eles são muito relevantes, o alvo preferencial da charge hoje são assuntos que envolvem todo o Brasil. Então, é um político, às vezes é o senador, é o presidente, e governador é muito raro, assim, a políticos locais, né? Porque senão é algo local, o cara de São Paulo não vai entender, o cara do Rio Grande do Sul. Eu, por exemplo, no meu Instagram, eu tenho uns 100 mil seguidores lá, então, por exemplo, eu tenho muitos seguidores de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Uhum. Né? Então, assim, tornou-se algo que vai para um... a piada ela só é legal quando a pessoa que lê a piada entende. Quando por exemplo, você está dentro do jornal impresso, e o jornal impresso ele ia só para Minas, por exemplo, do Super, só circulava aqui dentro de Belo Horizonte, de Minas Gerais, e a charge, ela tá, aí sim, você aborda aquele assunto porque é um assunto local. Mas hoje não, cara, a charge ela é postada preferencialmente nas redes sociais, na verdade a maior visualização delas são nas redes sociais, do que no jornal impresso, né? Porque hoje não tem esse número do CMV, né? Que é o índice de circulação do jornal, mas eu lembro que aí o Super ele já estava ali antes dele encerrar, antes da pandemia, estava 120, 140 mil exemplares por dia. Então, a visualização em rede social é muito maior do que mais do que isso. Né? Então, hoje a charge ela é mais vista na rede social do que no jornal impresso. Duque, você citou há uns minutos atrás aí o Ziraldo. Quem, além do Ziraldo, foi sua inspiração para no começo da carreira? Aqui em Minas a gente tem o Afro, que é um cara que eu sempre fui muito fã também. Quem mais você pode citar aí? Cara, minha principal referência, primeira e principal referência foi o Lor, que é um médico e chargista e cartunista. Conheci ele com 13 anos de idade. Fui apresentado a ele por uma professora de arte chamada Marci. E eu até então não conhecia, né? E foi o universo da charge, do cartoon. Foi por meio dele que eu conheci e comecei a fazer charges assim. Mas eu era o cara que na escola gostava de desenhar os colegas, o professor, desenhei professor no verso da prova, que quase me trouxe problemas. Então, assim, comecei a gostar demais de você. Eu desenhava na carteira, assim. Desenhava na carteira. Minha carteira era toda construída em cima de desenhos. Muito bom. Seu vândalo, divinopolitano. Era tipo fórmica, né? Isso. Você conseguia apagar com o dedo depois. Então, assim, desenhava. Com cuspe. E eu lembro que eu tinha um caderno de 10 matérias, assim, que tem aquelas divisões, né? As divisões eram todas desenhadas, né? E eu tinha mania também eu não escrevia muita matéria, a professora escrevia e eu fazia desenhos, na verdade. Então ela escrevia lá, a mitocôndria está dentro da célula. Eu não escrevia a mitocôndria está dentro da célula. Desenhava a mitocôndria. Desenhava a mitocôndria, uma seta, célula. Pronto, resolvido. E aí veio até a questão da charge, né? Que a charge ela é
você me falou de resumir um pensamento, muitas Concisão, vezes uma né? imagem. Então tem essa característica pessoal que eu já tinha de resumir as coisas em desenho e que acabou se tornando o meu ofício, né, a minha profissão. E aí o Lor foi minha primeira grande referência. E depois, depois eu tipo, aí são os gênios, né? Angeli, Laerte, Jean, que é um amigo meu de São Paulo, que é da mesma época que eu, assim, que começou um pouquinho antes, assim, mas é um cara talentosíssimo, assim. Aí vai vindo outras referências, assim. A galera aqui de BH, você lembrou do AFO, né? Tem o Som AFO, Salvador também. Som Salvador, que nos deixou em 2019. Que também foi... Pô, todo mundo ficava doido pra ver. Um ver. dado triste aqui, cara, só esse ano... Aliás, juntando o ano passado e esse ano... Meados do ano passado e até agora... Perdemos muitos vários chargistas, cara. O Nani, ilustradores. por exemplo, o Nani, que é um dos maiores, assim, daqui de Minas também. Conversei com ele uma semana antes. E ele bem pra caramba, voltou pra Minas, que morou muito tempo no Rio de Janeiro. E aí, semana seguinte, pegou Covid, cara. Uma semana, assim, então... Mas, assim, tem... Nani, por exemplo, também foi uma referência... O AFO, cara, eu acho que pra quem não foi, né, cara? O Chico Marinho, que fazia o Bitoque. Bitoque. Putz, Na época. demais. Muito bom. Isso nessa época de AFO e Bitoque. Pô, cresci vendo isso, lendo isso. Tiago Cara, eu vi Ataque, Estado aquelas de Minas. caricaturas. O AFO Maravilhoso. saía, O AFO saía maravilhoso. no estado de Minas. O AFO saiu no estado de Minas E o Bitoque era na do segunda-feira. Diário da no Tarde. Cara, Diário o da AFO, eu Tarde. lembro do AFO como do outro. Teve uma época que os professores de Belo Horizonte fizeram, vou contar rapidinho aqui. Os professores de BH fizeram uma greve, o prefeito de BH era o Patrus Ananias. Espalharam, a cidade inteira tinha um cartaz, uma foto do Patrus meio conversando, a foto do Patrus estava horroroso na foto. E assim, escrito em cima, Patrus. Aí embaixo, é feio. Você vê assim, Patrus é feio. Aí pequenininho, deixar de pagar os professores por as identificações. Mas era muito engraçado aquele cartaz grandão, Patrus é feio. Isso ficou em Belo Horizonte um mês, cara. Isso aí tiravam e colocavam de novo e tal. Aí o salário do Atlético estava atrasado. Aí o AFO me solta um desenho do Paulo Cury. Paulo Cury é feio. Cara, e esse negócio fez sucesso. E não tinha internet na época. Eu sei que os caras viram do Paulo Cury reclamar lá em Itatiaia, cara. Mas Isso é muito bom. o AFO é muito engraçado, cara. Até ele nos deixar, ele trabalhou até... Na semana, E praticamente. ele levava o xerox todo dia, a tirinha dele pro jornal impresso, assim. Mesmo com ali 2015... Acho que ele deixou ali em 2015, né? 2016. Eu não me lembro quando o AFO... Foi por ali. Ele levava a charge dele impressa ainda, o pessoal escanear. O cara é sensacional. Sensacional. O Duque, algum Foi em jogador... 2014. 2014. ó. Extremamente generoso também, um cara de coração enorme. Algum jogador já te procurou, já fez alguma coisa, se aproximou de você por causa da sua arte, ou um clube pegar e utilizar alguma coisa? Teve algo assim nesse Cara, não, porque nesse charge, sentido? assim, charge é crítica, né, cara? Então, assim, Não, mas você as zoa. bonitas, né? Tem muita coisa positiva, principalmente em 2013 e 2014 com o Atlético e Cruzeiro, principalmente no livro. Teve um de 2013 que o próprio Gaúcho colocou no Instagram. dele. Foi aquele gol que ele fez contra aquele time da Bolívia, que ele colocou a bola The com a mão. Strongest. E que ele The coloca... Strongest. Você colocou... Que inclusive tá na capa do... Coloquei o braço O dele, a braço mão. dele é uma mão. Porque isso. tem aquela expressão, né? Isso. Chutou como se colocou fosse a aquela. mão. O pé Isso. dele Tá é a aqui, mão. 2013, sim. Ele colocando a bola lá, assim, ele mesmo colocou. Mas assim, 90% das charges Que boa demais. Você criou o lado ruim. uma época dos times na zona, do Galo e da Raposa frequentando, entra e sai da zona. Isso deu polêmica. Isso era bom demais também, cara. Tinha Cara, a zona, tinha uma barangona, cara. Teve uma que foi, que assim, Isso é muito bom, velho. uma das charges que eu ri, que aí, por exemplo, você faz a charge. Mas, cara, teve uma que foi quando o Riasco chamou o Cruzeiro de merda. E ele No perdeu Rio. o jogo pro Vasco e entrou na zona. E eu fiz ele chegando na zona e ele, puta, e ela, merda. Isso é bom demais. Era muito bom essa da Isso zona. é E assim, mas a piada tava pronta, né, cara? mas pô, O não, cara- não tá pronta, cara. Não tá o cara pronta. chama o time de merda. Aí o time entra na zona. Pronto. Eu fiz ele chegando na zona lá, ele abraça, de puta com braços, a um abrindo o braço pro outro, né? Ele, puta, e ela, merda. Ô Duque, vou provocar um assunto aqui. Se você não quiser falar sobre ele, não tem problema. Mas você teve um entreveiro, eu nem sei se já resolvido ou não, tal, com o árbitro, o Ricardo Marques Ribeiro.
Você quer falar sobre isso? É melhor não? Cara, não tem problema assim de falar disso assim hoje, né? Mas assim, na época foi um assunto que me causou. Eu fiquei mal, assim, porque a gente falou aqui de censura, a autocensura é a pior, né? Porque aquilo, quando eu perdi o primeiro processo, né, primeira instância, cara, eu já fiquei mal, assim, mas depois eu recuperei. Não, na segunda instância, não é possível que esse caso, né, não tem sentido eu perder esse caso. Aí foi para a segunda instância e aí perdeu. Aí sim, cara, a ficha caiu e eu fiquei uns 3, 4 meses, assim, sabe, com aquele bloqueio criativo. Tudo que você faz é ameaça, você não pode. Com medo, né? Um medo, assim. O medo é a autocensura que você fica, né? Porque o que aconteceu naquele... Só para fazer um resumo, eu fiz uma charge de um jogo apitado por ele, que foi a pior arbitragem até hoje. Eu não me lembro de ter visto uma arbitragem pior do que aquela. Não sei se vocês lembram. Ipatinga e que foi Ipatinga e Cruzeiro. Foi terrível. Ipatinga chegou a ganhar o jogo. Ganhou o jogo. Mas era para ser uma goleada. Foi 3-1 pro Ipatinga. Não, ele teve 3 lances capitais, assim, que foi um negócio inacreditável. Um pênalti que foi dentro da área e ele não deu. Gol anulado. Um gol anulado e um pênalti que era para expulsar o Fábio. Né? Negócio inacreditável. Inacreditável. E ainda assim o Cruzeiro ganhou. Não, o Cruzeiro perdeu. O Cruzeiro perdeu o jogo. É isso. Ainda assim o Ipatinga, mesmo sendo prejudicado, ainda assim ganhou o jogo. E a charge era uma coisa assim, era um policial fazendo um BO. Né? E era uma raposa atropelada. E aí o cara falando assim, eu não lembro. O que aconteceu? Aí um outro pega e fala assim, primeiro o tigre foi roubado, o juiz roubou, o juiz roubou. Não, eu nem é aí que tá, eu nem cito o juiz. Primeiro foi o tigre foi assaltado. Isso exatamente. O tigre foi assaltado. Primeiro o tigre foi assaltado. Depois mas mesmo aliás, não, era uma coisa assim, falando de assalto e atropelamento. Então assim, achei aqui. Primeiro o juiz assaltou o tigre e em seguida o tigre atropelou a raposa. Isso. Era isso. E o cara fazendo BO. Você foi processado por isso? As duas coisas são eu tô lembrando do universo policial, né? Vamos dizer assim. E às vezes eu busco muito isso, uma questão da charge. Quando eu vou criar, a metáfora é uma das melhores formas de você comunicar. Verbalmente ou como metáfora, ironia. Só uma imagem, a ironia. E quando você associa aquele assunto a algo do universo da pessoa, né? Então você falar de futebol, você fala assim, atropelamento é uma palavra, né? Que o time foi atropelado e foi roubado. Então esses dois termos são parte da linguagem de um determinado campo, né? Que é um policial. E eu associei essa imagem, foi a forma rápida de fazer, acabou o jogo, tem que fazer. Enfim, mas resumindo, e hoje se falando muito de justiça, de STF, de Sérgio Moro, e que o juiz é parcial e imparcial, hoje em dia esse assunto está muito em voga, né? Porque a política nos trouxe. Mas nessa época, o que me mais causou o estranhamento foi o fato do meu processo, em segunda instância, ter sido julgado na época na 11ª Câmara do Tribunal de Justiça, onde o presidente da Câmara, que era um desembargador, tinha o próprio árbitro como assistente, auxiliar. Assistente. Então, assim, o presidente da Câmara tinha aliás, o árbitro, ele era assistente do presidente da Câmara que julgou o meu caso. Então, assim, uma coisa é a sensação de injustiça ou de que o caso está sendo bem tratado, né? Bem tratado é o que mata, né? Uma impotência. Exatamente, a impotência de não poder fazer nada. Então, uma coisa é ser uma Câmara independente, você ser julgado, nós estamos numa democracia, num processo legal, enfim, esses termos todos que aí a gente está muito em voga. Então, assim, isso é uma coisa. Agora, você ser julgado, quando você tem ali algo que possa comprometer o processo, aí, cara, isso te mata. E a sensação, sim, eu já sabia que eu ia ser condenado. Né? Quando eu fiquei sabendo do caso, eu alertei o advogado ainda. Assim, cara, eu sei que eu vou ser condenado, não tem jeito.
Então foi o que aconteceu, mas mesmo assim a gente fica mal, cara. Imagina. Fica Isso foi em que ano? 2010. O jogo Não, foi acho que o 2010. jogo foi 2010, o processo correu até rápido, né, para o padrão brasileiro. Eu acho que, eu não lembro quando foi a condenação, cara, acho que foi 2013, 2014, assim. Foi por Lembrando que o Ricardo continua sendo um árbitro bem ruim, né? Até hoje. É o que eu costumo falar, eu jamais vou falar que o Ricardo é desonesto, é leviano da minha parte, agora que ele é fraquíssimo. Muito ruim. Fraquíssimo, arrogante em campo. Não, eu não falo, não é desonesto. Eu já conheci o Ricardo pessoalmente, me tratou bem. Repito, não é desonesto, não faz nada ilegal, mas é muito ruim tecnicamente, é fraquíssimo. Não, e aí processa o cara e ganha. Em todas as enquetes assim, que eu vejo de campeonato brasileiro, qual o pior árbitro? Que os jogadores elegem. Os jogadores reclamam dele. Os jogadores reclamam. Então, assim, eu não consigo lembrar uma partida boa que ele apitou. A carreira dele começou muito boa, ele começou muito bem na carreira. Isso, logo nos primeiros anos dele, que já foi CBF, ia ver a FIFA e tal, ele se complicou, ele mesmo se complica dentro dos jogos. O jogo tá fácil, ele arruma uma confusão, começa a gritar com o jogador, quer aparecer mais que o jogo, enfim. E assim, né? Eu só pegando a questão da charge, cara, a charge é a crítica de jogo. Ninguém, você fala que um time foi roubado, você não está falando que o cara cometeu o ato ilícito, que o cara foi lá e recebeu dinheiro para roubar. Não é isso. Linguagem poética. A linguagem poética, quando você fala um time... Na verdade, isso estava até na minha defesa. O termo roubar no futebol, ele é muito amplo. O juiz ladrão não é o cara que vai lá e se apropria de alguma coisa de forma ilícita. Tanto é que você tem um prêmio pro volante que mais rouba a bola do adversário. Né? Você tem um cara que é um ladrão de bola. Isso é um elogio. O fulano está um excelente ladrão de bola. Ladrão de bola, exatamente. Então, assim, quando você usa esses termos dentro do futebol, não tem. Eu imaginava que na época o juiz fosse, a justiça, né, fosse considerar isso. E você teve que pagar, então, alguma coisa? Na época o jornal na verdade, ele processou tanto eu com o jornal e existia aquele acordo de praxe, né, dos órgãos, dos veículos de comunicação, que quando um processo assim, um jornal assume. Mas mesmo assim foi... É muito ruim. É muito ruim. Pessoal, lembrando então, esse livro aqui que vai ser... Esse livro aqui? É o mesmo, né? É só porque eu tô mais perto. Tá. Vai ser assinado pelo Duque daqui a pouco, então você pode ter um exemplar assinado pelo autor, lembrando que tem que estar inscrito no nosso canal. Então... E não pode ser o Duque. Menos o Duque. Menos o Duque. É um grande presente, é bem legal. Bacana. Duque, cara, muito obrigado pela presença. Foi maravilhoso bater esse papo com você. A gente já sabia que o papo ia ser legal, mas surpreendeu a cada minuto que passou, porque passamos aí mais de 1 hora sem ver o tempo passar. Cara, eu agradeço demais, assim, alguns amigos, assim, até brincam comigo, assim, cara, tirar você de casa é difícil. Vocês me conseguiram convidar. Cara, não posso nunca. E realmente, pelo fato de eu ser home office desde 2004, cara, trabalhei em casa, sair de casa, para mim, se tornou, só se uma coisa realmente valer a pena. E, cara, quando o Everton, nem pensei 2 vezes. Legal. Em sair de casa e estar aqui. E agradeço demais, assim, fico muito feliz de ter sido convidado para participar desse programa com vocês. E só fazer um alerta aqui, uma outra coisa que também que eu tenho dificuldade, às vezes, na verdade, eu acho que eu tenho a profissão ideal, que é desenhar. Que eu não sou muito bom de falar. Porque, por exemplo, até que hoje eu consigo controlar um pouco isso, cara. Mas talvez, acho que vocês repararam, mas eu sou gago. Olha, que isso. Cara, vou colocar você para conversar com o Thiago, vai ser maravilhoso. Você tá num nível ótimo. Que isso. Você é o gago assim, nota 9,5. Nós trabalhamos com nota 4 aqui. O Thiago vai ler um texto. Nós vamos conversar, vou colocar você para conversar com o Thiago, você vai ver que você fala mas muito bem. Você é um gago fluente, digamos assim. Tá bom. Thiago é o básico 3 ali. Cara, que massa, cara. Valeu mesmo. Não, foi muito bom. Eu e o Duque, para quem não sabe, somos antigos parceiros, né? De Jade, Jornal Tempo. Já fizemos algumas... Sabia que ele ia falar. Claro que eu ia falar. Como é que a gente termina esse programa? É claro que eu ia falar, pô. Não falei. Ô, Thiago, coloca aí as charges que o Marcão participou. Teve uma participação
Tá, então o Thiago vai estar colocando. Não, então, no programa. só dizer aqui que é um grande prazer tá com você, Duque. Você é um cara que é As querido. charges estão aqui, viu, Marcos? Estão aqui, estão passando aqui. Foram 5, uma eu não tenho salvo, depois eu ver se eu acho. E é um grande prazer estar com você, que é um cara muito querido por todo mundo. Não só pelo talento dele, mas porque é boa praça, papo ótimo, valeu demais, muito obrigado. E vamos voltar depois para falar mais, talvez, quem sabe, do ano de 2022 aqui, Cara, né? Com o título do sabe, futebol mineiro. só o futebol volta, Exatamente, né? Tá aí, o Atlético foi bicampeão brasileiro aí, não tem um livro do Atlético, então o torcedor atleticano deve estar na maior vontade. Se for uma coisa legal, eu posso fazer uma retrospectiva de 2019, 20, 21, né? Aí. Pronto. Que eu pego os 3 anos do Cruzeiro na Série B. Aí, maravilhoso. E ano que vem, provavelmente volta. Aí. Volta, Vai aí, perder a ó, o graça. torcedor comemorando tudo aí. Aí só festa. Duque, satisfação gigantesca. Eu amo desenho, eu amo animação. Eu sou um cara que sigo muito as pessoas de grande talento com as mãos. Então, cara, valeu, brigadão mesmo você ter aceitado aí, vir bater esse papo com a gente. Só alegria. Obrigado mesmo e um grande abraço a todos. Mandar um abraço. Para Visita ilustre. visita ilustre, tá aqui o Guilherme Reis. Guilherme Reis, filho de Piquitito. Veio aqui fazer. Tá aqui com a gente hoje acompanhando. Uma grande honra pra gente também. Estamos ficando famosos, né? Entrevista pro Guilherme, trabalho de grupo do Guilherme. Somos tema da monografia do Guilherme, coisa linda. Tá vendo, pessoal? Tô com moral. E um abraço pro Jarrão, né? Que não pôde estar aqui hoje. E pro nosso Gago. Gago Básico 3. Gago Máximo Mó. Beijo pra você, Thiago. Valeu, Thiagão. Duque, mais uma vez, obrigado. E galera, até o próximo episódio. Tu espera, vai lá, adiciona a gente no Instagram, Twitter, TikTok. Elton e Duque vão fazer uma dancinha pro TikTok. Vai ter assim. E é claro, se inscreva no nosso canal. Um abraço, pessoal. Até o próximo. Valeu. Valeu.